Olá, bom dia. São 7 horas e 53 minutos. Esta é a primeira edição do Senado Agora, desta quinta-feira, 24 de setembro. A medida provisória 676, que muda a fórmula para o cálculo da aposentadoria, foi aprovada pela comissão mista e vai agora à análise nos plenários da Câmara e do Senado. Ela é uma alternativa à atual regra do fator previdenciário, que continua valendo após o veto da presidente ter sido confirmado por deputados e senadores. Em junho, os parlamentares tentaram acabar com o fator, mas a decisão do Congresso foi vetada por Dilma. O relatório aprovado na comissão foi costurado na terça-feira à noite pelos parlamentares durante a sessão do Congresso que apreciava os vetos da presidente Dilma. O acordo permitiu que o veto ao fim do fator previdenciário fosse mantido. O deputado Paulderney Avelino queria pedir vista do relatório, mas foi convencido a votar pelos demais por causa do prazo de validade da medida provisória. Como o prazo é curto, senhor presidente, eu pediria encarecidamente a cada membro desta comissão que permitisse votar hoje, para que possa ir para a Câmara e ali a gente faz todos os ajustes que for preciso e no Senado, porque ela perde a validade no dia 15 de outubro. Na verdade, nós estamos no limite do limite nesse item. A proposta ainda pode ser modificada pelos plenários da Câmara e do Senado, mas o texto aprovado diz o seguinte: para não sofrer reduções no salário com o fator previdenciário, o trabalhador que preenche o requisito para se aposentar por tempo de contribuição deve somar a idade que tem e o tempo que contribuiu para a Previdência. Até 30 de dezembro de 2018, essa soma deve alcançar 85 pontos, no caso das mulheres, e 95 para os homens. A partir daí, em 2019 e 2020, 86 para as mulheres e 96 para os homens. E a fórmula continua a aumentar de 2 em 2 anos, até que a partir de 31 de dezembro de 2026, a soma vai ter que chegar a 90 para mulheres e 100 para homens. No seu parecer, o relator lembra que o fator previdenciário continua valendo para o trabalhador que quiser se aposentar, mesmo que não tenha alcançado as somas necessárias. Ele afirma que o texto aprovado beneficia o trabalhador. Melhora a vida da trabalhadora e do trabalhador, porque permite que eles aposentem, estabelecendo o critério de somar o tempo de contribuição e o tempo de idade, 85 para as mulheres, 95 para os homens, sem ter que aplicar o fator previdenciário, que havia uma redução do dinheiro que o homem ou a mulher recebia em decorrência do fator previdenciário. Portanto, serão aposentadorias, digamos assim, cheias e, com isso, melhores condições de vida para todo o nosso povo. A Comissão Especial que analisa a Agenda Brasil aprovou por unanimidade um projeto de lei da senadora Lúcia Vânia que prevê R$ 1,950 bilhão em 2015 para incentivar as exportações de estados, municípios e do Distrito Federal. O clima esquentou quando os senadores passaram a debater um projeto de resolução que estabelece limites para a dívida da União. O relatório do senador José Serra remete à Lei de Responsabilidade Fiscal, determinando um prazo de 15 anos para que a relação entre as dívidas e as receitas da União alcancem limites máximos. A dívida consolidada, hoje correspondente a 5,6 vezes a receita líquida, não poderá ser maior que 4 vezes. Mas isso, é claro, depende do cumprimento de sucessivos superávites fiscais. Segundo o relator, o equilíbrio fiscal constitui etapa fundamental para a retomada do crescimento e a consequente saída da crise. O senador José Serra alerta que PIB menor que 1% implica prorrogação do prazo para cumprimento da meta. Não satisfeito, o senador Lindbergh Farias alega que a rigidez fiscal compromete inevitavelmente as políticas sociais do governo. Esse projeto ainda vai ser discutido no plenário. Esse é um projeto muito ruim, porque no momento de recessão econômica significa dizer mais cortes em programas sociais, e isso aprofunda a recessão, aprofunda a desaceleração econômica. Eu diria para você que se para alguma coisa serve
o equilíbrio fiscal no Brasil é exatamente para dar sustentação à melhoria do gasto público. Mais investimentos na área social e menos juros. A CPI do futebol aprovou nesta quarta-feira a quebra do sigilo bancário e fiscal de José Maria Marinho, ex-presidente da CBF. Marinho está preso na Suíça, acusado de participar de uma rede de corrupção envolvendo a FIFA. A comissão de inquérito também quer a movimentação bancária de José Margulis, que negociava transmissões esportivas. O empresário, suspeito de intermediar propinas para cartolas, está na lista de procurados da Interpol. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. A audiência pública às 9 horas na Comissão de Direitos Humanos para debater o aborto pelo Sistema Único de Saúde, dentro das 12 primeiras semanas de gestação. A prática é prevista numa sugestão encaminhada à CDH. Na CPI que investiga irregularidades no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, a audiência pública será às 9h30 para discutir proposta legislativa de alteração do contencioso administrativo tributário da União, Estados e Municípios. A Comissão Mista de Orçamento, às 10 horas, recebe em audiência pública o secretário do Tesouro Nacional, Marcelo Barbosa. Ele deve falar sobre o cumprimento de metas fiscais e contas de 2014, da Presidência da República. Também às 10 horas, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional faz audiência pública para debater os projetos estratégicos das Forças Armadas e a Base Industrial de Defesa. Entre os convidados está o comandante do Exército, Eduardo Dias Vilas Boas. E logo mais às 11 horas, o Senado realiza sessão especial no plenário para comemorar o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Na ocasião, será feita a cerimônia de entrega da Comenda Dorina Novil. Esta é a primeira edição do prêmio, que homenageia personalidades que tenham feito contribuições relevantes aos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. A Comissão de Agricultura realiza daqui a pouco, a partir das 8 da manhã, uma audiência pública para discutir propostas de compensação ambiental para os pescadores artesanais que sofrem os efeitos de grandes empreendimentos de interesse da administração pública. A audiência acontece no auditório Petrônio Portela do Senado e deve contar com a presença de 2 ministros de Estado, Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, e Helder Barbalho, da Pesca e Aquicultura. A pauta vai desde os problemas das dificuldades operacionais, da questão da comercialização, da regulamentação da categoria, das dificuldades que eles têm do ponto de vista logístico, de acesso a recursos, então a assistência técnica, assistência médica, toda a parte que interessa aos nossos pescadores. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.